agora vamos falar da Aliança Abraâmica, tá? Gente, como eu disse, a Aliança Abraâmica é muito importante que você entenda para que você possa entender a nova aliança. Veja bem, quando eu saí da igreja adventista, tá? Muitas pessoas da igreja passaram a me ligar e perguntar: o que aconteceu? Por que você saiu? Como eu já disse, eu era um membro extremamente ativo, não era um esquentador de banco, tá? Não fazia sentido, as pessoas não entenderam e muita gente me ligou. E aí, o que aconteceu? Blá, blá, blá. E eu falava o que tinha acontecido, falava das coisas que eu tinha descoberto, né? E eu notei o seguinte, eu notei que muita gente falou: não, Gleison, tudo bem, fiz investigativo, balela, conversa fiada, tá, sono da alma não existe, Miguel não é Cristo, tá, tudo bem. Agora o sábado, as pessoas travavam no sábado, falavam: não, mas o sábado, essa é a única igreja que prega a respeito do sábado, é a única igreja verdadeira porque prega a respeito do... Gente, não é assim. Então, assim, eu comecei a notar que, até porque para mim mesmo foi assim, tá? Eu tive uma dificuldade em... não é possível, tá nos 10 mandamentos e tal. Calma, a gente vai explicar tudo. Porém, eu notei isso e eu notei mais uma coisa. Um dos maiores bloqueios para um adventista entender a questão do sábado, sabe o que é? Ele não entende o conceito de aliança. Não entende o conceito de aliança. E é por isso que a gente vai falar agora sobre a aliança abraâmica e vamos deixar tudo às claras aqui, aos poucos, para que você entenda a aliança abraâmica, para que você entenda depois a velha aliança e depois a nova aliança. Mas para que você entenda a nova aliança, você precisa entender a aliança abraâmica. Bom, a gente poderia muito facilmente, porém intelectualmente insuficiente, explicar que a diferença entre uma aliança e outra, né, seria assim: a velha aliança é a que existia antes de Cristo e a nova aliança depois de Cristo. Não, é verdade, porém tá muito raso, a gente precisa se aprofundar, tá? Existem vários elementos bem mais complexos do que simplesmente isso para diferenciar essas alianças, tá? E na verdade, sim, muita gente pensa que a velha aliança é uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel, tá certinho, é isso mesmo. Porém, muita gente pensa que a nova aliança é uma aliança feita entre Deus Pai, ou entre Deus e o povo gentil. Isso aí tá errado. Isso aí tá errado, tá? Eu vou falar quais são as partes da nova aliança e depois eu vou explicar direitinho, mas eu vou resumir aqui rapidamente para você entender essa parte. A nova aliança não é feita entre Deus e o povo gentil. A nova aliança é uma aliança feita entre Deus Pai, pega essa chave, e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho. Nova aliança é isso daí, tá? Nós, os gentios e também os judeus que se convertem, somos colocados debaixo do guarda-chuva de Cristo. Nós entramos debaixo dele e Deus Pai olha para nós como se fôssemos Jesus, digamos assim, né? Claro que ele sabe que a gente não é Jesus, mas porque Cristo cobriu todos os nossos pecados através do sacrifício dele na cruz. Então, a gente herda essa aliança, a gente entra como co-herdeiro, ali como herdeiros, tá? Por quê? Porque por causa do sangue de Cristo, que acaba cobrindo tudo. Então, pela justificação, pela fé, através da graça, né, nós somos salvos e inseridos aí nessa nova aliança. Então, é importante que você saiba disso. E agora a gente vai explicar a aliança abraâmica para você entender melhor essa questão. Mas por quê? Como assim, Gleison? Aliança feita entre Deus Pai e Deus Filho. Calma, você vai entender tudinho com calma, você vai fica frau aí, vai dar tudo certo. Bom, a verdade é o seguinte, gente: Deus fez aliança com muita gente. Não foi só com Abraão, não foi só com Moisés, não foi só com Cristo, tá? Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, tá? Deus fez aliança com bastante gente, tá? Tanto no Antigo Testamento, aí no Novo, sim, com Cristo, né? Mas assim, a verdade é que
essa aliança que ele fez com Abraão, tá? Foi uma aliança, veja bem, Abraão, ele era um pagão, tá? Ele era um pagão. Ele não tinha, antes assim de Deus se apresentar para ele adorava o Deus da lua lá, ele era um pagão, morava em Ur, tá? E o que Deus falou para ele? Deus falou para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e para ir para uma terra que ele iria mostrar. É uma terra que ele nem disse qual era, Deus nem disse qual era, tá? Então assim, por que a gente já vai voltar nesse verso aí dele ter saído da terra de Ur. Porém, antes um pouquinho, vamos falar a respeito do que Paulo disse sobre Abraão, tá? Para que você entenda que Abraão foi justificado pela fé. Olha só que interessante. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mediante a justiça que vem da fé. Romanos 4,13. Guarda esse negócio aí. Justificação pela fé. Já está aqui, ó, com Abraão, tá? Então assim, Deus pediu para ele sair de Ur, etc e tal. Vamos ver onde que está isso? Vamos ler esses versos aqui agora. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, né? Harã ali, a terra de Ur, etc. Isso está em Gênesis 12, 1, 4. Bom, ali ele ainda se chamava Abrão, né? Como você viu. Mas ele obedeceu, ele foi obediente nesse ponto aí, tá? E isso foi lhe imputado por justiça. A fé que ele teve em Deus foi imputado a Abrão como justiça, tá? Então ele saiu da terra dele e foi, tá, vou fazer. Se o senhor tá falando, eu vou. Então assim, Deus falou, esse cara aí, e assim, Deus na onisciência dele já sabia, né? Que esse era o cara mesmo. Ele ia ser o pai da fé lá na frente. Bom, ele deu esse primeiro passo. Ele falou, ok. Deus falou, esse é o cara, bora lá. Saiu, foi para Canaã, tá? O que aconteceu? Quando Abrão chegou em Canaã, falou, peraí, esse lugar aqui, Deus falou que ele faria de mim um grande povo, que eu seria abençoado, tornarei famoso, ia tornar famoso o meu nome. Chegou em Canaã, só tinha fome e desolação. Ele falou, meu Deus, que lugar que Deus me trouxe. O que aconteceu? Abrão, junto com Sara, foram para o Egito, tá? Porque ali onde em Canaã não tinha nada. Uma terra seca, era uma terra que não funcionava ali para ele. Então ele pegou e foi para o Egito. Chegou no Egito, Abraão ele passou ali por vários testes de fé e de integridade e ele foi reprovado, tá? Em vários. Assim, ele não passou nesses testes. E eu não vou contar toda a história aqui, mas é uma longa história. Enfim, ele foi reprovado, ele disse que era irmão de Sara, na verdade ele era meio irmão mesmo, mas né, ele não disse que era casado com Sara, etc. Deu um maior rolo, você já sabe mais ou menos a história, beleza. Falhou ali, não teve fé. E mesmo assim, Deus fez ele prosperar. Ele prosperou bastante, tá? E daí ele saiu do Egito. E quando ele saiu do Egito, ele teve mais uma comprovação de que Deus estava com ele. Quando ele guerreou e derrotou diversos reis ali da região que haviam sequestrado quem? O seu sobrinho Ló. Você se lembra da história, né? Todo aquele negócio dos despojos de guerra, aí parece Melquisedeque, enfim. Olha só o que Deus disse a Abrão depois disso. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1.
Bom, o problema é que Abraão ou Abrão na época, não era pai, né? Então isso era algo que incomodava ele bastante. E ele chegou a propor o seguinte para Deus, falou: Deus, deixa eu usar o Eliezer aqui, né, o meu assistente, como meu herdeiro, vai dar tudo certo. Deus falou: não, senhor. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos ver como é que Deus reagiu a essa proposta de Abrão. Olha lá. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Mais uma vez, olha, ó, justificação pela fé, tá?